Eu preciso ir no banheiro, gente. Aí, essa parte vivo igual, ó. Eu preciso. Eu já sabia Eu que bebi era minha bom. água quase Ao vivo, toda. ao vivo. Bem-vindos ao nosso podcast Empoderamente. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é professora de Pilates e proprietária do estúdio Renascimento. Estou falando da Renata Nascimento. Bom, primeiramente, né? É um prazer ter você aqui, Renata. É né, Dani, ter ela aqui com a gente. E se apresenta aí, fala um pouquinho aí com... Eu sou Renata Nascimento, eu sou brasileira do Rio de Janeiro e vivo na Espanha desde 2019 e eu sou uma empreendedora. Eu falo que eu sou uma das brasileiras que também deram certo. Exatamente. Que não se conformou de simplesmente vir para o exterior para tentar algo melhor e se contentar com o pouco que a gente conquista aqui é muito pro Brasil, né? Mas como eu sempre fui essa pessoa muito empreendedora, muito intensa, eu nunca me conformei com pouco. Eu sempre sonhei grande e eu sou uma brasileira que dei certo. Eu não estou dando certo, eu já dei certo. E foi isso que realmente me chamou a atenção na rede. Porque a gente já se conhece já há um tempo e eu sempre vi na Rê assim, essa garra, essa força, né? E trazer ela aqui hoje, na verdade, assim, ela pra mim, eu tava falando com ela antes, nos bastidores, que ela pra mim, ela é uma mulher inspiradora, né? Porque ela venceu, ela lutou, né? E isso faz da gente assim, poxa, que legal, ela conseguiu e tal, então não vou desistir, eu também vou seguir e tal, né? Então, isso é o que vai nos dando a energia, exatamente, sim, pra seguir. E também quer falar alguma coisa? Né? Que ela tá muito caladinha. Ó, 3 cariocas juntas, eu não sei o que vai dar isso aqui não, hein? Não sei não. Vai ter muitas expressões. Cara, pô, meu. Com certeza. Ó, o Flamengo aqui tá forte. Tricolor. Não, eu tô doida pra saber mais sobre o Pilates, porque assim, todo mundo sabe o que é e na verdade ninguém sabe o que é. É tudo assim, entende? Sim. Eu sei o que me dizem, mas eu não sei de fato o que o Pilates de fato ajuda, assim, porque a gente vê que tem muitos benefícios fisicamente, mas a gente esquece que também tem mentalmente. Então eu queria que você explicasse pra gente como o Pilates pode ajudar, assim, as nossas emoções, a nossa mente, manter a mente forte. Então, existe sempre muita confusão das pessoas com relação ao Pilates. Muitas pessoas, inclusive, confundem Pilates com Yoga, e são propostas totalmente diferentes. Eu pensava que era muito parecido. Muita achava. gente pensa. Isso, mas é parecido ou não? Não tem nada a ver. Por Não tem nada a ver, exemplo, a diferença básica na yoga, as respirações, né, que são um dos princípios do Pilates é a respiração. Na yoga, a respiração, a gente inala pelo nariz e exala pelo nariz. E o foco está nas extremidades. Já o Pilates... Eu acho que é mais espiritual, não? O yoga? Tem uma pegada aí. Na yoga existem, na verdade, muitas linhas, né? Hatha Yoga, eu não entendo muito de yoga não, tá, gente? Mas existem muitas linhas da yoga e algumas dessas linhas envolvem aí, tem uma pegada assim de espiritual, diferente do Pilates, por exemplo, né? E o Pilates, a gente foca muito na respiração, inalando pela boca, pelo nariz e exalando pela boca, e o nosso foco está no centro, né? Que a gente chama de Powerhouse, a grande casa. Se vocês observarem, né, prestarem atenção aqui nesse quadrado que a gente chama em Pilates de grande casa, é onde estão os nossos órgãos vitais, coração, pulmão, rins, né? Então, assim, é o nosso centro, a principal estrutura, que é o nosso esqueleto, a principal musculatura profunda que envolve toda a nossa coluna, que mantém o nosso corpo de pé, está o quê? Justamente aqui nesse centro. Então, o foco do Pilates é o centro, não as extremidades. E existem muitos princípios dentro do Pilates, que é a concentração,
o centro, trabalhar o centro, a fluidez. Enfim, é diferente. E ele não trabalha somente o físico, ele trabalha também essa parte mental. Por quê? Isso é muito interessante. É muito interessante. Por quê? E é incrível, gente, é como uma mágica. A pessoa que vai fazer uma classe de Pilates, ela já nota no primeiro dia uma diferença muito grande. Nossa! É muito legal. Por quê? O Pilates, para uma pessoa executar os movimentos com fluidez, como que eu posso dizer? Porque os movimentos de Pilates não é sobre muitas repetições e nem é sobre fazer rápido. Eu acho difícil os movimentos, porque eu já fui participar e pra mim, eu não tenho muita elasticidade, né, assim, no corpo, né, porque eu não fui criada, assim, né, muito no esporte, essa coisa. Então, quando eu começo a você fazer aquelas posições e tudo, pra mim é um desafio, pra mim. Então, assim, eu já fui, fiz algumas vezes, eu lembro até quando eu tava grávida também, que é muito interessante, né, Sim, pra grávidas excelente também. para embaraçar as grávidas. E... Eu falo espanhol. Pode falar. A gente traduz. E assim, pra mim eu achava muito difícil. Eu vejo também algumas clientes minhas que faz com essas máquinas. Sim. E eu admiro, sinceramente. Eu admiro, porque eu penso, meu Deus do céu, eu não sou capaz. Pessoas que pensam assim como eu, né? Porque eu acho que tem muita gente que pensa, né? Tipo assim, olha lá a pessoa toda esticada, lá com o pé aqui na nuca. Você fala, gente... Então, mas o que acontece? A primeira coisa, quando um aluno vai para um estudo de Pilates, quando ele vai praticar o Pilates, eu sempre convido meus alunos a fazer, lá no meu estúdio, a fazer uma classe de prova, para o aluno ver. E aí nessa classe, eu não vou passar, por exemplo, exercícios avançados, eu vou passar para ele um exercício básico. E os básicos, para quem nunca fez nada, os movimentos básicos é muito. E para ele executar aquele movimento com precisão, que é um dos princípios do Pilates, ele precisa conectar totalmente a concentração e conectar mente, porque ele precisa estar prestando atenção no corpo dele e no movimento que ele está fazendo. Na verdade, ter o domínio do seu corpo e da mente, né? A propriocepção, que a gente chama, o autoconhecimento do seu corpo. Então é muito legal, porque quando o aluno vai fazer uma aula, ele precisa resetar a mente dele, que ele não consegue pensar em mais nada. Porque ele tem que prestar atenção na respiração, no movimento, no equilíbrio, se ele está fazendo um movimento rápido ou não. O aluno não tem tempo para pensar em mais nada, gente. Só prestar atenção nele e no corpo dele. Então ele sai dali com a mente vazia, porque ali ele não teve pensamentos negativos, ele não conseguiu pensar nos problemas, ele não conseguiu pensar no estresse do dia a dia. Então, aquele tempo que ele tira ali, a mente dele e o corpo dele, ele está ali dentro dele. Ele está prestando atenção nele. E isso ajuda quem tem pensamentos negativos, por exemplo, quem Muito. tem traumas, talvez, né? Esses pânicos. Então, eu não estou aqui, existem profissionais, sabe, que os psicólogos, os terapeutas, os próprios psiquiatras, que são pessoas que têm esse conhecimento para tratar essas doenças psicossomáticas. O Pilates, ele entra como um aliado. Por exemplo, ele ajuda muito, né? Essa área, né? Porque toda atividade física, ela libera dopamina, libera endorfina. E a endorfina, ela é um hormônio responsável pelo bem-estar. Então, o aluno ele sai da classe se sentindo bem. Porque ele liberou endorfina, ele zerou a mente dele, não teve tempo de pensar em coisas negativas. Então, ele já sai diferente. Só em mudar de ambiente e entrar num ambiente que ele vai tirar um tempo só pra ele, já muda, gente. É impressionante. Nossa, é muito legal. Vou fazer. É interessante, né? É muito legal. E assim, sair, né, da atmosfera onde é que a gente vive, porque a gente vive preocupado, vive não sei o que, sem tempo, não sei o que. Sim. E reservar esse tempo pra si mesmo, eu acho que deve ser... É muito importante. Olha que curioso, né? A pessoa, quando 90%... das pessoas que vão ao estudo de Pilates, gente, eu vou arriscar dizer que 98% das pessoas que procuram Pilates vai porque tem dor. E a pessoa que tem dor, a dor ela modula muito o estado de ânimo da pessoa. Sim. Por quê? Imagina a pessoa que sente dor há 3 anos, por causa de uma hérnia, uma ciática, sofre de cervicalgia, ela está muito tempo sofrendo com aquela dor. E aquela dor ela faz parte do universo dela, vai modulando ali o estado de ânimo dela. Só o fato dela sair da casa dela, entrar num ambiente
para cuidar dela, ela já se sente diferente. Já aquela dor já não vai modular o estado de ânimo dela, é outra coisa que vai modular o estado de ânimo dela. Então, ela já sai dali diferente. Aquela dor, aquele problema não vai se resolver no mesmo dia. Mas o estado de ânimo dela vai melhorar. Se ela tem depressão, ela vai sair muito melhor. Gente, eu tenho muitos relatos de aluno que falam assim, Renata, inclusive no meu estúdio, tá? Agora, eu abri em outubro. Tem duas alunas que vão lá e falaram assim pra mim, Renata, tinha 10 anos que eu tomava tramadol, que eu sofria de cervicalgia. Cervicalgia é quando a gente sente muita dor aqui no cervical. E tomava tramadol sentia muita dor nas lombares também. Ela falou, 10 anos tomando tramadol. Gente, tramadol, ele é um medicamento muito forte. E você toma ele tira a sua dor, por exemplo, uma dor que você tá na cervical, na lombar, um exemplo. Só que ele te dá uma dor na cervical impressionante. É um dos efeitos colaterais, pode ser que não dê em todas as pessoas. Então ela me contou que ela vinha sofrendo com isso há 10 anos, gente. Pensa. E ela falou, Renata, desde que comecei a vir aqui no estúdio, eu não tomo mais esse remédio, eu tô me sentindo super bem. Nossa, libertador, cara. Ela fala, ela foi porque ela sentia essa dor. E uma outra aluna, ela não foi porque sentia dor, mas ela tinha dificuldade para dormir. E ela sempre tomava dormidinha nas coisas que supostamente são naturais, né? Para dormir. E ela falou que desde que ela passou aí no estúdio, ela 11 horas da noite ela já dorme, ela tem o sono assim, pedindo, né, chegando, ela dorme e desperta às 5, 5 e meia da manhã, cheia de energia, querendo fazer coisas. Então ela falou, nossa, eu me libertei de remédio para dormir. E tô contando 2 casos, gente, mas eu tenho pessoas que chegaram lá com crises muito fortes de cervicalgia, e ela fala, Renata, eu me sinto muito melhor, eu tenho tanta responsabilidade, estresse de trabalho, mas o Pilates melhorou muito a minha qualidade de vida. Então, assim, o que eu tenho pra dizer, gente, o Pilates é a profissão do futuro. Fica aí, pega essa dica. Você que tá aqui na Europa, e olha que legal, você que tá aqui na Europa, que você gosta de se cuidar, que você já sempre gostou desse universo, por quê? É diferente do Brasil. No Brasil, para você você poder trabalhar como um profissional de saúde, você tem que estudar 4 anos, fazer uma formação de atividade física ou fisioterapeuta para depois fazer uma outra pós em Pilates. É diferente daqui. Daqui eu estudei 1 ano, mas eu fiz várias formações. E eu tenho o mesmo preparo que um profissional no Brasil. A diferença é que eu tenho que estudar um pouco mais. Porque o cara passou 4 anos estudando sobre fisiologia, né? Eu tenho que estudar um pouco mais, eu tive que estudar muito mais. Eu passei 1 ano estudando intensamente para obter esse conhecimento. Então, quem é brasileiro, está no exterior, está buscando assim, uma profissão para chamar de sua, a área da saúde é uma área muito boa para você investir e se dedicar. E algo que todo mundo, que nunca vai acabar, né? Todo mundo tem, né? Dói aqui, aí o médico mesmo, pra minha profissão, o médico já me recomendou muito Pilates. Ele falou, pode parar com esse negócio de esteira, de ir pra academia e fazer cardio. Não, faz Pilates. Por causa das minhas costas. Por isso que eu digo que é a profissão do futuro, tá, gente? Vocês olham só, reparem nos adolescentes nas ruas, eles estão assim no celular. Ou seja, olha aí, já vai ficando com cifote, vão ficando cifote, com aquela cifose aqui acentuada. Gente, ele vai ter dor na cervical, ele vai ter dor na coluna. Esse adolescente, no futuro, ele vai estar no meu estúdio, gente. Eu vou ter que abrir uma franquia. Eu falo, é a profissão do futuro. E só pra concluir, Dani, os médicos, fisioterapeuta, ortopedista, os obstetras, eu tenho classe para embaraçar de mulheres grávidas pré e pós-parto. Você entende as oportunidades que a gente tem? É a profissão do futuro. Sim. É a profissão do futuro. Eu tava vindo pra cá e eu tava pesquisando no carro sobre como é que foi criado o Pilates e tal. E foi Joseph Pilates, não sei se é assim que se pronuncia. Joseph Pilates. Deve ser Joseph Pilates. E ele criou, o cara era autodidata e ele tinha sérios problemas. Ele tinha asma e tinha mais um monte de doenças que não conseguia resolver. Então ele criou uma série de exercícios, que eram 34 exercícios, para resolver as dores dele. E ele fazia nele. Só que aí ele foi preso, parece que ele foi preso, e ele começou a ensinar isso para os presos juntos com ele. Olha que forte, né? Interessante. E aí foi ali que começou a se propagar. Só que a ideia inicial foi um homem que criou para outros homens. Entendeu? Ele não criou para as mulheres. E hoje eu acho que o que mais vê são mulheres fazendo Pilates, né?
interessante 95% isso. a cada 10 mulheres no meu estúdio, um é homem. A cada 10 alunos, um é homem. E é engraçado isso, né? Porque um homem criou para outro homem e hoje as mulheres que dominam. E ele tinha raquitismo, o Rossef Pilates tinha raquitismo. Tinha. Então, assim, ele foi uma criança com muitas enfermidades, né? Então eu acho que esse cara ele foi inspirado por Deus, sabe? Porque pensa bem, olha quantos benefícios, gente. Assim, o Rafa também é professor de Pilates, né, seu marido? Então ele deve ter casos de alunos que chegaram lá, que não estavam bem e saem totalmente diferentes. Então eu falo assim, que ele teve uma inspiração dos céus, porque o método funciona, são exercícios que reabilitam a coluna, a saúde, e sim, ele é muito, muito eficaz para melhorar a saúde mental. Agora por todos por tudo que essa abordagem holística que tem o Pilates. Sim, o Júnior sofre, o meu marido sofre de asma. E eu tava vindo com ele falando sobre isso, aí ele, por que nenhum médico me falou isso? Nossa, sobre gente, que isso? forte, hein? Então, mas o Pilates ele começou a ser difundido talvez de uns 30, 40 anos para cá. Esse método já existe há muito tempo, mas ele explodiu no mundo. Eu arrisco dizer, eu fiquei sabendo a primeira vez de Pilates tem uns 30 anos no Brasil. Eu não gostei, eu fiz umas aulas, não gostei. Eu me encontrei aqui por causa do problema de saúde, né? Ai, conta pra gente como é que foi. Você encontrei com o o meu Pilates, corpo, né? Pois é, o porquê do Pilates. Então, no Brasil, eu gostava mais de ser marombeira. Eu era fortinha, gente. Eu gostava de ginásio, chapéu. Nossa, né? Fazia aqueles carioca, né? Fazia os desafios na internet. Pra ficar poponzuda. Então, bumbum na nuca, né? Bumbum na nuca. Eu era essa marombeira rata de academia, né? E aí, quando eu cheguei Aí eu tinha feito no Brasil, mas eu não gostei. Isso aqui não vai me deixar, popozuda. Não quero. Aí vim pra Espanha. E aqui, com a nossa rotina, gente, que a gente aqui, brasileiro já sabe. Eu vou te contar a realidade do brasileiro. Conta pra gente. Vai lá. A gente vem pra cá, a gente dá faxina, a gente limpa bumbum de idoso, limpa bumbum de criança, a gente faz o que surgir, porque a gente chega buscando um sonho, né, de melhorar, de crescer, a gente toca e parece. Se você pensa em vir para a Europa, saiba que o seu parente está na Europa, ele não está rico, ele está buscando a vida. Porque tem essa também, os outros acham que a gente pega dinheiro em árvore, e não é pensa assim. que a gente está milionário, mas não é, gente. Não, mas a gente recebe, né? Nós já estamos milionários. Por fé. O dinheiro só falta entrar, o Pix só falta entrar na nossa conta. Exato. Mas só pra gente retomar, aí em 2021 eu tive um problema de saúde importante. Eu tinha uma patologia. Não, eu tava aqui já. 2021 foi em plena pandemia. Eu sentia há um ano que eu tinha uma tosse seca. E eu sentia falta de ar. A gente subia 3 lances de escada, eu tava morrendo. E daí eu comecei a investigar essa tosse e descobri que eu tinha um troço, gente, que dá assim, 1 milhão de pessoas, dá em 0,5. Nossa. Eu fui sorteada, eu fui agraciada para essa enfermidade. Que era uma massa, como se fosse um pulmãozinho dentro do meu pulmão direito. Nossa. Que se chama sequestro pulmonar. E esse problema de saúde, eu tive que fazer uma cirurgia, eu perdi 25% do meu pulmão. Tá? Eu perderia mais, mas Deus foi tão louco, eu perdi só 25%. E o meu pós-cirúrgico foi muito complicado, porque eu tinha muita falta de ar, eu não oxigenava bem, eu não tinha energia pra nada. Aí um amigo aqui da Espanha falou, Renata, você tinha que fazer Pilates, o Pilates ele ia te ajudar nessa questão da respiração. Então eu fui fazer como aluna. Gente, em 2 meses eu me sentia totalmente diferente. Eu tava respirando melhor, eu já subi escada, eu já fazia caminhadas, eu fui vendo o meu corpo ficando mais tonificado. Nossa, que legal. Mas até aí tudo bem. Aí eu tinha uma inquietação dentro de mim, que eu queria muito uma profissão para chamar de minha. Eu não queria passar o resto da minha vida dando faxina, mesmo porque no meu país, eu sou formada em administração de empresa, tenho mais de 15 anos de indústria farmacêutica. Se eu voltar hoje pro Brasil, eu consigo emprego fácil na indústria farmacêutica. E aqui, eu não queria ficar 15 anos dando faxina, então eu sempre tive essa inquietação, essa vontade de crescer. E eu comecei, ai meu Deus, eu quero uma profissão para chamar de minha, eu quero uma profissão para chamar de minha, eu quero uma profissão para chamar de minha. E eu comecei a orar a Deus, porque eu sou evangélica, como vocês sabem. E um dia eu tava dormindo. Gente, eu juro pra você, eu tenho uma voz que fala dentro de mim. É como se você estivesse falando comigo, eu tenho essa voz que fala comigo.
E eu acordei, abri o olho e eu escutei essa voz. Você vai fazer o Pilates. Então eu já levantei de manhã, já fui buscar escola e tudo. E olha que legal, né? Eu com vergonha de falar com a dona do estúdio que eu ia sair porque eu queria fazer a formação. E ela tão generosa, sabe? Ela não só me indicou para a escola que ela tinha se formado, ela conseguiu desconto na escola. Nossa, tem gente que aparece na nossa vida como anjo, Até né? hoje, gente, quando eu fui abrir meu estúdio, ela me ajudou muito com várias assim, dicas, né, de que eu podia fazer, eu me orientando. E olha que interessante, né? Eu fui fazer a formação, mas para fazer a formação, eu trabalhava fim de semana para poder pagar. No hospital, cuidando de um idoso, para poder pagar. E eu passei um verão inteiro, eu passei o ano inteiro estudando, né? E teve um verão que eu estava fazendo um curso, eu vendo as pessoas viajando. Chegou no Natal, eu estava fazendo uma outra formação, que era o Pilates em máquinas, eu vendo as pessoas comprando coisas, viajando, e eu ali. E eu falei, não, vai valer a pena. É um propósito, eu estou abrindo mão de ter coisas para mais na frente eu... É o perder para ganhar, né? Perder para ganhar. E aí foi que eu fiquei um ano estudando muito, me dediquei muito. E depois eu passei mais um ano, gente, eu falei, agora eu me formei em tudo, eu vou dar aula. Comecei a dar aula, eu dei aula para 40 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas. Então... Foi muito bacana. Eu que tava de fora assistindo ela, eu via lá, eu falei, cara, que legal. Que legal, cara, ver a Rê ali e vai, e dá classe, e, né, você comentou, acho que quando você veio, que a última, teve uma vez que você veio, e você comentou comigo assim, que você estava querendo fazer isso, que você tinha começado a estudar e tal, não sei o quê, e aí eu tava olhando, fiquei olhando, e ela cada vez melhor, cada vez fazendo mais, cada vez, e se empoderando, e sabe, aquela coisa assim... Que você olha e você fala, cara, quando a pessoa tem meta, tem o seu objetivo e vai por todas. É igual você falou, você se fechou durante um ano porque você tinha sua meta e seu objetivo, né? Sim. E isso é muito poderoso, porque tem muita gente que não tem essa força que você teve. É muito poderoso, mas olha, Juliana, eu vou te falar. O Pilates, ele me ajudou muito com isso também. Porque eu tinha muito problema de concentração. O Pilates, ele desenvolveu isso em mim. Interessante. Sim, eu tive. Gente, toda a vida eu tive TDAH. Eu ia falar TDAH. E eu me sentia muito frustrada, porque a pessoa que tem TDAH, ela nunca termina o que ela começa. Porque ela não tem foco. E o Pilates, gente, eu juro pra vocês, o Pilates, ele me deu muito foco. O Pilates, ele me direcionou muito, assim, pra muitas questões da minha vida. Então, ele me ajuda na questão da concentração física, no bem-estar, melhorou minha autoestima. Respondendo lá atrás, sua primeira pergunta, como que o Pilates, né? O Pilates, ele é isso. Ele não só você cuida do seu físico, ele tem uma abordagem muito holística, ele trabalha muitas áreas da nossa vida. Não estou dizendo que o Pilates ele substitui um profissional psicólogo, não é isso. Mas ele é um poderoso aliado para pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas, tem problema com autoestima. Ou aquela pessoa que odeia fazer atividade física. Gente, tem pessoas que odeiam fazer atividade física, não gostam. Eu odeio atividade física. Cala a boca, ninguém precisa saber. Ô, Dani, o Pilates é pra você, então. Vai lá no meu estúdio. Eu também não gosto, não. E olha que eu tenho meu marido lá, meu marido vive pegando no meu pé. E é tenso, cara. É tenso. Não, gente. Eu só gosto se for algo coletivo. O Pilates é coletivo, né? Vai fazer uma classe. Vou lá fazer, Você faz individual e grupal, não é? Sim, eu dou classe. Eu tenho tem individual. Dá pra gente passar também. vergonha na frente dos outros, não, minha filha. Vamos sozinhos. Gente, Vamos você É tão legal coletivo. Um aluno, eles começam a rir um do outro. Eu muito começo a engraçado. rir. Mas é essa a ideia. Não, a Mas ideia não é olha, essa vergonha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Os nossos ancestrais, gente, eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela lavava roupa na mão, porque a gente não tinha máquina de lavar, não tinha dinheiro, pelo menos, naquela época. Minha mãe lavava tanques e tanques de roupa pra fora. Também. Minha mãe, ela cortava lenha, quando não tinha dinheiro pra comprar gás. E ela conta que a infância dela foi uma infância muito difícil. Tinha que cortar lenha pra poder cozinhar, lavar roupa, levar lata d'água na cabeça. Fralda de criança. Sim. Nossa, Não, e os nossos varal ancestrais... inteiro. Exatamente, não tinha fralda Pampers. E... Olha o comercial. Olha o comercial, Pampers, Johnson. Dodote, né? Dodote, né?
Me patrocina. Me patrocina. E aí, o que acontece? Os nossos ancestrais tinham que caçar, tinham que pescar, subir em árvore, cortar lenha, derrubar enfim. Eles tinham uma vida totalmente diferente. Nós somos sedentários, gente. Somos muito sedentários. Verdade. E presta atenção, vocês duas, Dani e Gene. Poxa. Dá não. Poxa. Se vocês não começarem a se mover agora, daqui a 10 anos, vocês vão se lamentar. Por quê? A vida ela é feita de movimento. Inclusive, essa é a minha filosofia de vida. A gente foi feito para estar em movimento. A vida ela está em movimento todo o tempo. Olha só a coluna vertebral. Ela é cheia de quê? De articulações. Ela é cheia de pecinhas, como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. E se você não movimenta suas articulações, sua coluna, se você não movimenta seus braços, você está afadada a estar em cima de uma cama em muito pouco tempo. Isso é com o verdade. estilo de vida que a gente está levando hoje. E o Pilates é interessante porque você não precisa estar 2 horas numa academia puxando ferro. Tá? Você, em 50 minutos, numa única classe de 50 minutos, a gente trabalha todo o nosso corpo, trabalha toda a nossa musculatura da coluna, core, trabalha a mente. Gente, 50 minutos, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Você não precisa estar na academia todo dia. Agora, 2 vou te vezes fazer por uma semana. pergunta. Pilates, ele serve para emagrecer? Sim. Geliane, eu estou, desde 2021, eu só pratico Pilates. E eu vou ser bem sincera com você. Nem sempre eu consigo, eu tenho vontade de separar 1 hora para treinar. Por quê? Porque eu dou aula o dia todo. Então, às vezes eu tô cansada, eu não tô afim. Então eu vou fazendo umas repetições aqui para ensinar o movimento, quando o aluno não entende o que eu tô querendo dizer, ensinar. Vou fazendo um aqui, um ali. E só eu mantenho meu corpo só com esses pequenos movimentos que eu faço. Olha o poder que tem nisso, né? E ele não só ajuda no processo de emagrecimento, ele tonifica, ele deixa seu corpo mais alongado, ele deixa sua postura se torna mais alongada. Porque ele justamente ele faz essa correção postural. Você não vai ficar uma marombada. Popozuda do Rio de Janeiro. Mas você vai ficar com um corpo feminino, um corpo bem bonito. E fora a mente sadia, né? Já melhorou. Autoestima. Agora, é importante a gente ressaltar que a gente é aquilo que a gente come. Eu também cuido bastante da minha alimentação. Eu escolho o que eu vou comer. No fim de semana eu posso comer uma pizza, um hambúrguer, tá tudo bem. Mas entre semana eu busco manter também uma disciplina. Nada muito surreal não, gente. Eu mantenho uma disciplina de comer saudável, fazer boas escolhas. Por fim de semana, se eu quiser comer algo diferente, eu como. E fazendo esses pequenos movimentos com o Pilates. É efetivo sim no processo de emagrecimento. E porque também, muitas vezes a gente come porque a pessoa às vezes come porque está ansiosa. Então ela fica compulsiva com o alimento para poder compensar algo que não está bem, está em desequilíbrio nela. E quando a pessoa está bem, está tranquila, ela está com essa questão emocional sob controle, ela vai querer fazer boas escolhas, ela vai entender. E eu, assim, quando entra um aluno lá no meu estúdio, eu olho o aluno mais para dentro. Porque, assim, nós somos um ser trino, né? Nós fomos criados por Deus, temos um corpo, temos uma alma e um espírito. Nosso corpo é a nossa grande casa. E dentro dele habita uma alma. A alma é onde abrigam as nossas emoções, os nossos sentimentos, as boas lembranças e as ruins, os traumas e os momentos felizes que a gente vive, estão todos aí dentro da sua alma. E o seu espírito para você se comunicar com o seu Criador, a pessoa que te fez. O seu telefone celular para falar com Deus é o seu espírito. Então, sempre quando entra um aluno lá no meu estúdio, ele está falando assim, Renato, eu vim porque o médico me recomendou isso, porque eu sofro disso. Eu já sei, tá com dor que tá com excesso de trabalho, excesso de responsabilidade. Já sei que o problema cervical dela é isso. Porque a coluna, cada parte da coluna que dói, está relacionada a uma emoção. Pessoas que sentem muita dor na lombar são pessoas que estão com dificuldade nas necessidades básicas. Necessidades fundamentais para a sobrevivência. Então... E como assim, necessidade? Às vezes falta de dinheiro, tá passando escassez, às vezes tá sozinha e não consegue se manter. Então essas necessidades,
essas emoções, elas estão aqui nessa área da lombopélvica. E na cervical? Excesso de responsabilidade, trabalho. Na cervical, cara. Eu não tenho assim agora de cabeça, sabe? Porque Uhum. faz tempo que eu li sobre isso. Vou até fazer um post sobre isso, gente. Não, Dois é dias atrás. gostei. Me deu uma ideia de conteúdo. Sim. Cada parte está relacionada, raiva, mágoa, tudo, Olha. cada dor que você sente. Então, às vezes, a pessoa guarda ali um rancor, não libera perdão com uma pessoa que fez algo que a ofendeu e sente uma dor nas costas durante anos, não sabe que é uma dor emocional. Exatamente. Então, assim, quando eu olho para uma pessoa que está diante de mim falando de uma dor, eu não estou olhando para a dor dela, eu estou tentando olhar a alma dela. Então, eu levo muito disso pro meu trabalho. Isso é muito bonito, né? Sim, é bonito. Porque É o que faz você diferente. sim. É o que faz você Porque única. assim, bons profissionais tem muitos, mas como que você olha essa pessoa que está diante de você? E assim, eu sempre falo, gente, essa pessoa está chegando, qual a dor que ela tem? Jesus, me dá uma direção. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Então, eu sempre busco oferecer mais que simplesmente ensinar um movimento. Eu busco realmente resolver um problema daquela pessoa. Hoje, nós estamos aqui para resolver problemas uns dos outros. Exatamente. Você está aqui para resolver o seu problema da sua cliente que quer se sentir mais bonita. Entende, Dani? Sim, sim. Então, a gente está aqui para servir. Como que você vai servir com o seu trabalho, com o seu talento? E como que eu posso fazer isso com excelência? Então, eu busco isso. Eu busco não levar somente ensinar o exercício. Faz isso, repete aquilo. Qual a intenção? E por que aquele aluno está sentindo isso? Se eu vejo que ele está triste, quando termina, muito bem, você saiu super bem hoje, eu dou um abraço. Gente, já aconteceu de eu abraçar um aluno, ele me olhar assim, e ele, o olhinho dele assim, brilhar, né? Porque eu sei que o que ela está sentindo é falta de um abraço. Uhum. E eu desenvolvi essa capacidade. É muito poderoso. Sim. É muito poderoso. E eu amo o que eu faço. Eu amo estar com as pessoas. Isso é bem bacana. E, assim, até você chegar até hoje, agora como você está com o Pilates, qual foi o maior desafio, assim, desde quando você decidiu o Pilates até agora? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? O idioma. Gente, o idioma, pega. eu lembro que eu me formei em julho de 2022. E eu demorei 2 meses para mandar o meu primeiro currículo. Eu sabia que eu estava pronta, eu sabia que eu tinha que fazer. Eu tive muito, muito boa formação. O meu maestro que me formou, o cara ele é um fera. E eu saí de lá preparada. Eu falei assim, eu posso dar uma aula de Pilates, boa. Só que eu tinha medo, porque eu não sabia falar muito bem o idioma. Carioca, falo portunhol na raça. E eu assim, eu fazia muita confusão com os tempos verbais. Eu tinha medo, gente, de dar aula por conta do idioma. Até que eu comentando com uma amiga, eu falei, Suzy, eu tô com medo, eu sei que eu tô preparada, mas eu tenho medo de dar aula por causa do idioma. Ela, Renata, se coloque em movimento, que é inclusive a nossa filosofia de vida, né? Se coloque em movimento, manda seu currículo. Mas se me chamarem numa entrevista, ela vai. Gente, juro, eu mandei meu currículo numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava empregada. Nossa! Uau, Sim. top, cara. Sim, eu fui fazer entrevista, e não teve entrevista, o cara me entrevistou por telefone. Ele falou, vem aqui fazer um teste, né? Fazer um teste, dar uma aula pra eu te avaliar. Aí ele ficou lá, presente, eu dei a aula. Gente, quando eu terminei de dar aula, os alunos me aplaudiram, assim. Até hoje eles me seguem, os alunos, sabe? Que legal. Então, assim, eu vi, caraca, eles adoraram a minha aula. Moderna, hein? Acabou. Desde esse dia, gente, me desbloqueou. Mas o meu maior desafio... teve 2. O maior desafio foi a questão do idioma. Quando eu passei a barreira do idioma, foi entender que... entender não, foi... Inclusive, eu não aceitei, né? Eu comecei a trabalhar para ganhar 10 euros a hora. E eu falei, e assim, eu achava injusto aquilo ali. Por quê? Não só para mim, para os meus amigos, meus companheiros de profissão. Porque o professor, eu passava o final de semana preparando as classes. Eu tinha, meu primeiro trabalho foi no polideportivo. Então, assim, 30 pessoas, gente. No primeiro dia eu dei aula para 30 pessoas. Nossa. E Você não ficou com vergonha, não, de falar em público, assim, 30 pessoas, cara? eu não tenho vergonha de falar. Eu tava com problema com o idioma. Uhum. Mas eu sempre... o público não te... Eu não tenho Não? mais isso. Eu trabalhei na L'Oréal muito tempo, né? Muitos anos lá. Então, na L'Oréal eu perdi esse medo. A L'Oréal foi minha grande escola de vida, assim.
Então, eu tinha que... Eu falei assim, não, Renata, você tá ganhando muito pouco. Eu trabalhava em massa magreiro, gente. 1 hora e pouca para ganhar 10 euros a hora. Mas eu falei, não, Renata, vale a pena, você tá correndo experiência, tá ganhando experiência. Não era por aluno. Não, a hora. Nossa. Sim, mas eu aguentei aquilo ali durante um tempo. Porque hoje em dia até, né, limpando a casa você ganha mais. Sim, não é? Sim. É injusto você investir um tempo da sua vida estudando para depois te pagarem 10 euros a hora. Sim, mas ao mesmo tempo também a gente precisa ter humildade. Eu tinha acabado de me formar, Claro. eles estavam me dando uma oportunidade. Claro. Então eu fiquei nesse trabalho 6 meses. Aí depois eles foram me aumentando. Porque eu, inconformada, falei assim, Dani, No mesmo lugar. no mesmo lugar. Eles me deram mais horas e também pagaram mais. Aí eu fiquei ali 6 meses. Aí eu falei, não, eu não vou ficar aqui. Eu não me recuso a trabalhar por menos de 20, tem que ser 20 euros a hora. Aí eu fui trabalhar no outro centro, que me pagou isso. Depois eu passei para uma clínica. Eu me tornei autônomo. Aí nesse aí eu passei a ganhar bem. Então, assim, em 1 ano, eu consegui, em 6 meses de experiência, eu já consegui ganhar bem. E agora eu tenho meu estúdio. Então, assim, vencer essa arrogância de achar assim, eu me formei agora e eu quero chegar ganhando bem, não. Vencer a arrogância e ser humilde, baixar a guarda e falou, peraí, você se formou, você fez uma boa formação, ok, mas você não tem experiência, então baixa a bola aí, né, e faz o que precisa ser feito. Então também foi um desafio, sabe, porque eu tenho uma jornada que eu sempre ganhei bem, eu sempre ganhei dinheiro. É difícil, não é? Porque É você difícil. fica se sentindo injustiçado. Sim. Porque não é... Eu sei que você está começando e que realmente, né, você tem que se colocar para, inclusive, fazer classe grátis, Sim. né? Mas eu acho, assim, desvalorizar o profissional que investiu tempo, pelo menos, assim, um mínimo que não seja tão mínimo, né? Porque meu marido também passou por isso. Né? Meu marido também passou. Aqui tem isso, sabe, gente? Assim, muito real isso de... E assim, ó, depois eu fui fazer uma outra formação, que é atividades dirigidas com suporte musical, para dar aula de aeróbico, né? Então, assim, ó, passava fim de semana preparando classe. O Rafa deve saber. Sim. E a gente tem que Eu ia estar dormir sempre... escutando, às vezes, música para ele pensando... E pensando, gente, você tem noção, para você fazer uma coreografia, você tem que entender de matemática. Uma pessoa que sempre passava raspando na escola, nas aulas de matemática, pergunta pro Rafa, vai dar uma aula de estética, tem que calcular, ficar contando os passos ali, gente, uma loucura. Nossa, sério? Isso eu não sabia? Sim, na aula de step, cara, eu sofri pra fazer essa formação, juro pra você. Eu acho Nossa, que a eu matéria que hoje adoro que mais aula a de gente step. usa- Acho que hoje em dia a matéria que mais Você você adora? usa das Adoro. coisas Quando é a você matemática. valoriza esse profissional da Adoro aula Gente, de olha só, se step. você vai numa academia, você faz uma aula de aeróbico, você faz uma aula de step, valoriza esse profissional. Porque é uma parada difícil, eu juro pra você. Você tem que fazer os cálculos lá das quantos passos vai dar, dos giros e tudo. Gente, é Nossa. difícil, é uma coisa muito surreal. E, então, assim, mas eu precisei ter essa humildade e aqui na Espanha, gente, é uma coisa real. Eles não valorizam esse profissional. Inclusive, olha que interessante, né? Só pra falar, assim, posso falar do digital? Pode. Então, olha que legal, né? Como a gente influencia as pessoas e como as pessoas observam o que a gente está fazendo. Como a Juliana estava me observando, né? Tava de olho. Eu com essa minha eterna, nunca me conformo, eu sempre quero buscar melhorar, eu não me conformo nunca estar parada num lugar que eu não tô bem. Eu preciso estar me sentindo confortável. E eu não estava confortável ganhando o que eu ganhava. E eu falei, não, eu mereço mais, os alunos amam os alunos falam, nossa, a gente nunca teve uma professora igual você aqui. Então, pera lá, eu tenho que ganhar mais. E aí eu comecei a falar com os meus amigos, nossa, gente, a gente tem que parar com isso. Aqui na Espanha eles pagam muito mal. Os meus amigos espanhóis, gente, juro pra vocês, em 6 meses eu estava ganhando 20 euros, ou seja, o dobro do que eu comecei ganhando. E eu tinha amigos na época, ainda tenho, que 10 anos de profissão, gente, que tem curso de yoga, de personal training, de tudo. E ganhando 10 euros a hora para trabalhar. E eu falava, minha filha, você é maravilhosa. Eu sempre tive essa coisa de impulsionar a pessoa, de levantar. Aí eu tenho uma que ela ficava só ouvindo as coisas que eu falava. Gente, hoje ela já tá com o estúdio dela. E tá com 2 máquinas de isso é reforma. muito legal. Só ouvindo o meu movimento na internet. Por quê? Só para falar sobre essa questão do posicionamento, né? Que é importante. Não só a gente se posicionar no digital, se posicionar na vida. Porque eu me posicionei, eu falei, não quero, e eu não aceitei nenhum trabalho que me quisesse me pagar menos de 20 euros.
Eu não posso trabalhar por 15 euros, não quero. E o João, mãe, eu não quero, eu quero ganhar 20. Eu botei pé firme. Então isso é posicionamento. Eu tô assim nessa jornada do digital desde 2021. Na verdade, eu sempre fui meio blogueirinha, sabe? Facebook, Orkut, depois Google, né? Do Orkut, gente. Depois veio... Não fala do Orkut, que eu não vai saber a idade. Ah, é verdade. Facebook e Instagram. Então, eu sempre dei uma de blogueirinha, sempre gostei de uma blogueiragem. Mas em 2021, quando eu tava enfrentando esse problema de saúde, eu tive que ficar em casa sem trabalhar, né? Aqui na Espanha já. E eu comecei, essa minha amiga Suzy, falou, Renata, vou começar a investir no marketing digital. Aí eu, o que é isso? Gente, eu não tinha nem ideia do que seria. Eu sempre falei nas redes sociais, sempre fui constante nas redes sociais, mas eu não sabia. O marketing digital, essa palavra marketing digital, foi um boom na pandemia. Foi. Não tem assim a história antes e depois de Cristo, que dividiu a história bem? O marketing digital dividiu o mundo antes do marketing digital e depois do marketing digital. Ele dividiu a história do marketing. Então eu comecei a fazer o curso do Alianda Ghiari em 2021. O Estado da Arte, é o nome da escola dele. E eu já participei de 3 lançamentos de 2 experts, né, uma nutricionista e uma que fala sobre finanças. E então eu tenho essa jornada no digital nos bastidores, participava da estratégia de lançamento, nos bastidores. Mas eu comecei a estudar sobre a importância do posicionamento no digital. Gente, o marketing digital é uma nova moeda, é uma nova economia. O profissional hoje que não sabe se posicionar no digital, ele vai ser engolido pela concorrência. Não estou falando de empresa, estou falando de profissional autônomo. Essa pessoa que trabalha numa empresa italiana, se não consegue crescer, ela também precisa se posicionar dentro da empresa dela. Então ela precisa cuidar da sua marca pessoal. Sabia que todos nós temos uma marca pessoal que foi Deus quem deu? Dani tem uma marca pessoal, ela tem atributos de marca pessoal que foi dado pra ela exclusivamente. Ninguém é igual a Dani, ninguém é igual a você, gente. Ninguém é igual o Rafa, ninguém é igual ninguém. Os meus atributos de Renata são meus, unicamente meus. Então, eu desenvolvi uma mentoria e foi trabalhando, só pra voltar, eu trabalhando com esses meus companheiros, eles viam como eu me posicionava nas redes sociais e começaram a modelar. E hoje eu vejo que eles já fazem esse movimento. Eu falei, poxa vida, eu tenho conhecimento. Por que eu não vendo meu conhecimento, né? Então eu estruturei uma mentoria pensando nesses profissionais. De pessoas que precisam entender que existe uma nova economia, existe um movimento, que quem não sabe se posicionar aqui também não vai se posicionar na vida. Não vai. Quando você consegue abrir uma câmera do celular e gravar uns stories, se posicionar no seu feed, criar conteúdo, mostrar quem você é, expor a sua marca, você vai dar certo. Agora, se você não faz nenhum movimento, tá só ali rolando o feed, olhando a vida alheia, você vai ser engolido, porque a gente está hoje diante da maior vitrine que possa existir. A gente está dividindo esse palco com um monte de gente. Exato. E vai se destacar aquele que investir em marca pessoal, em posicionamento, desenvolver a mentalidade, resgate da identidade, porque também para você se posicionar nas redes sociais, você precisa cuidar da sua identidade e da mentalidade. Sim. Né? Não existe posicionamento sem autoconhecimento. Então, eu tenho essa jornada no digital, eu acabei de estruturar uma mentoria que trata esses pilares. Eu ensino como ela se posiciona no marketing digital, como ela vai expressar os atributos de marca dela, ajudo essa pessoa a desenvolver a desenhar o posicionamento dela, mas eu também trabalho a questão da identidade, da mentalidade, porque é muito importante. Isso é muito legal. Sim, Muito bem bacana. bacana. Ó, fica aí a dica, quem quiser, pois Gente, já sabe, procura. vai lá no meu quem perfil, quiser. clica no link da bio. A gente vai deixar pra vocês aí também, né? Vamos deixar aqui. aí embaixo. Fala aí o seu Instagram. Renata Nascimento. Põe Em espanhol. em espanhol. Gente, vai lá no meu Instagram, tá cheio de conteúdo bacana lá que vai te inspirar, tá? E deixa eu te perguntar, voltando aqui para a história do Pilates. Quem é a Renata antes do Pilates e quem é a Renata depois do Pilates? O que mudou? Então, gente, na verdade foi um processo. Eu tenho... foram 2 coisas que foram... Você quer saber onde que foi a virada de chave? Isso. Foram 2 coisas que aconteceram. O Pilates me ajudou muito.
Mas eu tive o resgate da minha identidade quando eu fui pro seminário, quando eu fui fazer o carisma, tá? Eu não falo isso pra todo mundo, mas eu fiz o carisma, sabe a voz que eu tava falando com vocês, que eu tenho que falar dentro de mim? Um dia eu tava em casa, eu falei, gente, vou fazer um curso disso, antes de fazer o Pilates, vou fazer um curso disso, daquilo, e eu ouvi a voz, você não vai fazer nada, você vai fazer um seminário. Isso foi em 2021. E eu tava lá esperando a cirurgia e tinha entrado no seminário e comecei esse processo de resgate da minha identidade. Isso foi um ponto. Tá? A minha jornada para essa Renata de hoje começou em 2021. E foi dentro do seminário que eu entendi quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Que bonito. A Renata de antes, ela não tinha uma identidade. A Renata de antes sabia muitas coisas. Já tinha os meus talentos. Mas a Renata, ela se diminuía para caber nos relacionamentos, ela se diminuía para caber... Tô falando de qualquer relacionamento, tá? De amizade, trabalho, profissional, tudo. E eu era uma pessoa muito insegura, eu era uma pessoa que eu não via o meu valor. E foi dentro do seminário, quando eu tive encontro com as verdades que me libertaram de tudo que impedia meu crescimento. Esse foi um processo. A virada de chave foi dentro do carisma, foi dentro do seminário teológico que eu fiz. E um ano depois, que foi o pós-cirúrgico, Deus, inclusive, gente, eu falo isso com vocês. Esse problema de saúde que eu enfrentei foi Deus me parando para Ele me tratar. Ele tinha coisas para tratar comigo, entende? E foi justo quando eu parei, que eu fui pro seminário, comecei a estudar. Ele ficou 1 ano tratando, forjando meu caráter, a minha personalidade, entende? Esse foi um ponto. E quando eu fui fazer o Pilates, ele me ajudou na parte de concentração, de bem-estar, mas a minha identidade, ela está em Deus. Bonito. Uau, sim, arrasou. Foram duas viradas de chave. Primeiro foi entender quem eu sou em Deus e quem é Ele em mim. Quando Ele curou as minhas feridas da alma, eu fui fazer o Pilates para cuidar da minha parte física. Primeiro Ele cuidou do meu espírito e da minha alma. E depois eu fui cuidar da minha parte física. E aí eu falo isso, gente. Na minha mentoria eu trato sobre isso. Sobre a importância de a gente entender que nós somos um ser trino. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Se essas 3 partes, esses 3 pilares... Exatamente. Se esses 3 pilares eles não estiverem em equilíbrio, a gente não consegue avançar. Você pode até avançar, ganhar todo o dinheiro do mundo, mas em algum momento você vai parar e falar, nossa, falta alguma coisa. Sempre vai ter, Sim. né? Sempre vai ter um vazio. Sempre vai ter um vazio. Né? E esse vazio, gente, só tem uma pessoa que vai preencher, que é o nosso Deus. Exatamente. Sim. Então a virada de chave foi aí, Dani. Primeiro foi com Deus, estava ligado à identidade, depois o Pilates veio tratar essas outras questões da mente, né, da minha saúde. Aí fechou, o pacote está completo. E eu vou dizer, Dani, hoje a Renata de hoje, e assim, eu olho, eu vejo, eu não tenho limites para mim. Eu olho assim pro futuro, eu me vejo grande. Eu tenho promessas de Deus pra minha vida, sabe? De influenciar multidões. Então, isso tem muito claro pra mim. E o que você falaria pra Dani? Porque tem muita gente que tá como pra Dani, pra Renata. Há 20 anos atrás. Por exemplo, nossa, Mais um pouco, menos. menos um pouquinho. Primeiro cresce, né? Gente, eu completei 50 anos. Gente do céu, não tô acreditando. Sério? Então, o que você falaria pra Renata de 30 anos atrás? Quando ela tá no início de escolher carreira. Com 20 porque tem anos, muita né? gente que tá como você tava antes, né? Porque hoje você tem outra mentalidade, outra... Sim. Então, olhe pra lá e fala com o seu público e se inspire e fala o que você falaria pra você no passado. É difícil falar isso, gente, mas eu vou tentar. Eu fui criada num lar evangélico. Minha família inteira é evangélica. Tem pastores, músicos, tem profetas na minha família. Mas ninguém nunca me explicou, nenhuma igreja, nenhum lugar. Eu aprendi isso dentro do seminário, o que foi a obra de redenção da cruz. Quais as alianças que o Senhor fez desde o Éden até a obra de redenção de Jesus na cruz,
todas as alianças que o Senhor fez com a humanidade para resgatar a gente. E eu só entendi isso, eu só entendi quem eu sou quando eu entendi essa verdade. Busque conhecer essa verdade. Tem um monte de vídeos no YouTube que ensinam sobre a justiça de Deus. Vai lá no YouTube, bota lá, mensagem sobre a justiça de Deus, que você vai entender o que eu estou falando. Uma pessoa, enquanto ela não... O que mudou a minha vida, o que transformou a minha vida, foi essas disciplinas do seminário, Justiça de Deus e Alianças. Estudem, gente, sobre isso, pesquisem sobre isso. Hoje em dia tem muita... Graças a essa maravilhosa coisa chamada internet, a gente tem acesso a muita coisa. Sim. Mas busca sobre isso, gente. Se você não tem a oportunidade de estar no seminário como eu tive, vai no YouTube e busca sobre isso. Porque isso daí é libertador. Todas as pessoas precisam conhecer essa verdade. É libertador. Então, eu tenho a primeira coisa a te dizer. Busque essa verdade para a tua vida, porque tudo vai fazer sentido. Quando você entende isso, os seus pontos da sua vida se conectam. É como um monte de pontas soltas. E quando você entende essa verdade, tudo na minha vida que eu passei, todas as experiências que eu vivi, passou a ter sentido quando eu entendi isso. Eu não posso pregar aqui, gente. A vontade que eu tô de pregar sobre a justiça de Deus, sobre as alianças. Eu tenho até que fazer live sobre isso. Não, é interessante explicar, né? É Porque muito. muita gente não conhece, não tem nem ideia do que tá falando. Olha, todos aqueles rituais da ceia, Uhum. cada passo que Jesus deu, desde o Getsemane até a cruz, cada movimento que ele fez, tem um significado, gente. E diz respeito a nós. É sobre ele e sobre nós. É muito poderosa essa verdade. E foi essa verdade que me tornou quem eu sou agora. E é por conta dessa verdade que eu tenho certeza que eu vou chegar e vou conquistar todos os sonhos que eu quero conquistar. A vida começa aos 50. Tá, gente? Fica a dica. Eu completei 50 anos, eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, e é como se eu tivesse 30 anos, gente. É porque você, né, tá num momento da sua vida de muito crescimento, de muito conhecimento, né? E isso já te gera essa energia do passado, né? Quando a gente é muito jovem, a gente pensa em outras coisas, né? A gente não tem a cabeça formada como a gente tem hoje. É verdade, Geliane. Quando eu tinha 20 anos, gente, mas é por isso, Geliane, olha só, se eu tivesse com 20 anos, Dani, entendido essas verdades que eu estou dizendo aqui sobre Cristo, sobre a obra de redenção, o que foram as alianças que estão lá na Bíblia, se eu tivesse conhecido essa verdade, tivesse tido acesso a essa verdade, eu hoje seria uma pessoa milionária, que é o que eu quero ser. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Sério, gente, eu não teria feito escolhas ruins, eu não teria feito caminhos que eu fiz desnecessários, mas eu não sabia essa verdade, eu era uma pessoa perdida. Hoje não, eu tenho clareza, gente, do que eu sou, de quem eu sou, pra onde eu vou. É muito poderoso isso. Gente, não foram livros, não foi livro de autoajuda, não foi coach, não foi nada. O que transformou a Renata na pessoa que eu sou hoje é Deus. É entender tudo que Ele fez por mim. Um amor tão grande, tão poderoso. Quando eu olho para a cruz, um amor tão extravagante de Deus por nós. Assim, o que Jesus fez por nós, gente, é tão extravagante, é tão poderoso. Eu fico assim, nossa, É verdade. é muito forte. É forte. Então, assim, o que eu diria para Renata é, vai para um seminário. Vai conhecer Jesus, vai conhecer. É muito forte isso, gente. Quanto mais a gente vai conhecendo Deus, né, a gente vai se apaixonando, não paixão, né, do mundo, mas assim, a gente vai se aprofundizando, a gente vai amando mais a palavra, amando mais Deus, porque a gente vê tudo que Ele fez por nós, né, e como que nós temos a identidade de Deus dentro de nós, né. Então, assim, hoje mesmo eu estava lendo isso, não sei se foi hoje de manhã ou se foi ontem de manhã, mas eu estava lendo justamente sobre isso, sabe? Falando, Deus criou a gente, cada um igual você falou, cada um tem a sua identidade, né? E a Bíblia fala claramente sobre isso, né? Nós somos imagem e semelhança do Senhor, de Deus.
Então, se nós somos imagem e semelhança, eu tava lendo, onde é que eu tava? Agora eu não lembro. Mas ele tava falando que era Salmos 8, se eu não me engano, que tava nos Salmos lá, e falando que Deus nos fez inferior somente a Ele. Olha que forte, Mas Deus né? nos Que fez forte. para dominar sobre toda a terra. Então, olha que poderoso Que isso. chave, né? Chave que Isso você é às chave, vezes lê e gente. não entende. Mas ali estava escrito, acho que era Salmos 8, se eu não me engano. Era Salmos 8. E estava ali escrito que nós somos abaixo somente de Deus. Fez a De gente Deus. com todo amor e Mas carinho. que nós, exatamente, que pra gente entender o poder que a gente tem dentro. Não o nosso, pra alimentar o nosso ego, né? Não. Mas a gente saber que nós somos dependentes de um Deus, que nós somos dele, mas que nós podemos muito mais. Jesus mesmo fala, se vocês não vão fazer coisas maiores do que eu. Por quê? Porque pela fé, por esse fogo que existe dentro de nós, né? Que é a imagem e semelhança do Senhor. Então nós temos que aceitar essa identidade, né? Como Aceitar essa como identidade. você deu esse clique aí na cabeça. Não é nem a Muita identidade, tomar posse dessa identidade. Exatamente. Gente, presta atenção comigo. Quando a gente toma posse dessa identidade, Jesus, quando ele veio cumprir a sua obra de redenção, ele subiu e Deus deu a ele presenteou ele, deu a ele toda a glória. E falou, tudo que é meu é seu. E se nós somos herdeiros, querida, a gente tem que tomar posse dessa identidade de herdeiros do Senhor. A gente tem direito a viver no melhor dessa terra. A gente não está aqui somente, a gente tem que viver no melhor. A gente tem autoridade para conquistar, mas também a gente tem o dever de ser luz, ser sal da terra. Exatamente. Igual a gente vê os ancestrais, né, lá da Bíblia, lá a gente vê que eles não se limitavam. Eles ouviam a voz de Deus e iam com toda a coragem. Às vezes, claro, existia às vezes um que duvidava, mas eles se colocavam na posição e Deus fazia grandes coisas. Obediência, ele se posiciona. Olha aí o posicionamento vindo de novo, né? A importância do posicionamento, da obediência. Enfim. É isso. Gente, Só pra falar, endossar isso que vocês estavam falando, você estava falando, nós temos que ser o sal da terra, né? E qual é a principal finalidade do sal? Temperar, dar sabor. Não. Temperar é tempero. Sal é para salgar. Sim. Entende? Então, a principal finalidade do sal é para salgar. Então, presta atenção nisso. Pega aí. Pega a chave. Olha que ela tá respirando ali, vai vir quente. Não, presta atenção nisso. Quando você salga uma coisa, quando você come uma coisa salgada, o que você quer? Água. Beber água. E Jesus disse que ele é a água. Ele é a água viva. Então, se você é o sal da terra e você está falando de Deus para outra pessoa, de Jesus para outra pessoa, e as pessoas não têm sede, você está falando errado. Você não está sendo sal. Entende? Uau! Toma essa lapada. Não, mas porque às verdade. vezes a gente fala... Porque tem muita gente também que fala de Jesus, mas não passa o sal, sabe? Porque a outra pessoa só fica ali, só acha legal, eu acho legal ela falando, mas não tem a sede. E você... Não desperta a vontade de tomar pra você ser sal da terra. fonte, né? Exato. Muito isso, bom. era só pra... Palmas pra Dani. Era só isso. Ó, agora vamos fazer um print. Aqui, antes que eu me esqueça, porque a gente não pode esquecer. Vamos lá para o pessoal aí que tá seguindo, a gente aí que tá assistindo. Um print! Postem nas redes sociais de vocês, etiqueta que a gente, a Renata, a Dani, o podcast aqui, e a gente vai curtir e vai repostar aí. Vamos lá, vamos fazer crescer, gente. Vamos fazer um movimento, gente. Exatamente. A vida é feita de movimento, inclusive eu quero dizer uma coisa pra vocês. Esse movimento aqui é muito lindo. Porque através do trabalho que vocês estão fazendo, que é um movimento, vocês vão inspirar muitas pessoas. Sabe? Amém, então, assim, amém. é uma missão, algo muito grandioso. Eu tenho certeza que vocês vão
fluir muito aí Amém. nessa unção e salgar a vida de muita gente. Amém. Porque esse movimento tá legal, tá muito bonito. E a vida é isso. A vida é feita de movimento. Exatamente. O objetivo é a gente passar isso para as pessoas, porque, igualmente você falou, a gente chega aqui, muita gente vem sem família, não Sim. tem um suporte, não tem. Então, que seja esse podcast, que seja para entrar na vida das pessoas, que seja para entrar na casa das pessoas e que elas possam ter esperança e falar, poxa, aí eu consegui, eu vou conseguir. Claro. Sim, Né? Eu vou conseguir, né? Ela falou que ela começou ali do pouco, do tal, foi crescendo. Eu também, eu sei onde é que eu quero chegar, então é uma inspiração. Dando Né? pequenos passos. Sabe o que acontece também? As pessoas querem chegar e as pessoas não olham o processo. A vida é toda de processo, gente. A gente precisa aprender a aceitar o processo. Então a pessoa não quer aceitar o processo, ela quer chegar já lá no objetivo final. E cada passo que a gente dá vai levando a gente lá para onde a gente quer chegar. Só que a gente tem que dar passos pequenos, não precisa dar passos largos. Pequenos passos. Eu fui dando pequenos passos, Eliane. Por isso que eu cheguei no meu objetivo. Então, chegou na Europa, vai dando seus passinhos de cada Calma, vez. exato. Mas sim que é possível chegar aqui e fazer diferente. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que terminar por aqui. Mas olha, isso é uma vírgula, não um ponto final. Aí. Já Vai temos um ter encontro parte marcado. dois, né? Dezembro de Não, 24. antes. Eu recebo. Isso aí, Olha, vai ter um segundo encontro. Mas antes de finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma pergunta que nós não te fizemos e você gostaria de responder? Não. Não, conseguimos. Conseguimos. finalizar. Eu gosto de falar, gente. A gente fica uma hora aqui mais. Você quer falar alguma coisa? Nada, eu só agradecer, né? Agradecer Obrigada a ela vocês. por ter aceitado esse convite. A gente está começando aqui nesse podcast, né? E eu espero conseguir chegar a muitos corações. E ela é uma pessoa que realmente tocou no meu coração, que eu acredito que esse não é um simples podcast, né? É algo direcionado por Deus e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na nossa vida, todo o aprendizado que a gente teve aqui hoje com a Renata e a gente também, né, na vida dela, e que possamos juntas crescer nesse lugar e avançar, Sim. gente, porque... Gente, vamos dominar o mundo. Brasileiro vai dominar a Europa, hein? Brasileiro é empreendedor. Brasileiro tem espírito empreendedor, vai dominar a Europa. Como dizem Vamos. aqui, nós somos culo inquieto. Somos mesmo, inovadores. Mas diz aí, onde é que a gente pode encontrar nas suas redes sociais? Repete aí pro povo. Renata Nascimento. E também segue lá o perfil do meu estúdio, Estúdio de Pilates Renascimento. É isso aí. Bom, vocês podem me encontrar no Foto a Foto, lá no Instagram. Vocês encontram no Azeta Centro de Beleza ou no Gêlia Azevedo. Então é isso, gente. Então a gente está finalizando mais um episódio do podcast. E não se esqueça de se inscrever, de dar um like nesse vídeo. E semana que vem tem mais, hein? Segue a gente. Envia pros amiguinhos aí. Compartilha. Segue Segue a o dedo. gente. Só com o dedo aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau.